pegar aí a sua palavra. Pode ser de forma digital, pode ser física. Mas eu quero te convidar a abrir lá em Mateus, capítulo 7. Nós vamos ler do 21 ao 23. E aí depois você deixa aí marcado e abre também em João, capítulo 10, versículo 14. Então primeiro nós vamos ler lá em Mateus, capítulo 7, versículos do 21 ao 23. Você achou aí? Se você achou, diga amém. Amém? Se você não achou, você pode acompanhar também aqui na nossa projeção. Diz assim, Mateus capítulo 7, versículo 21. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Até aí. Agora acha lá rapidinho João, capítulo 10, versículo 14. João, capítulo 10, versículo 14. Acharam lá? Amém? A palavra diz assim, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Feche os teus olhos. Senhor, nós te agradecemos por essa noite, Pai. E este momento tão especial, que é o momento da Tua palavra. Senhor, nós queremos abrir o nosso coração para que a Tua semente seja lançada em nós e possamos produzir, Pai, bons frutos. Que possamos ser conhecidos, Pai, pela árvore que dá bons frutos. Nós pedimos que o Senhor ministre aos nossos corações nessa noite a Tua palavra. E que possamos sair daqui, Pai, cheios do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Queridos, essa semana eu fui ouvir uma ministração na internet, um estudo que falava sobre liderança. E esse estudo começou exatamente ali em Mateus capítulo 21, Mateus capítulo 7, versículo 21. E ele começou falando sobre essas pessoas que não são conhecidas pelo Senhor. Essas pessoas que chegarão um dia diante do Senhor e o Senhor vai olhar para elas e dizer assim, eu não conheço você. E isso me chamou muita atenção e ecoou nos meus ouvidos e eu fiquei com aquilo, sabe aquela palavra que você ouve e fica pensando. Porque por várias vezes eu já ouvi várias ministrações, várias palavras falando sobre nós buscarmos o conhecimento acerca de Deus. Então nós cantamos isso, eu quero conhecer Jesus, nós cantamos sobre o secreto, nós falamos muito sobre buscar a Jesus. Mas Jesus me conhecer, eu chegar diante de Jesus, olhar para Ele e Ele dizer assim, eu conheço você, Ana. Isso mexeu comigo. Porque eu fiquei pensando, imagina eu chegar um dia lá no céu, diante de Jesus, e Ele olhar para mim e dizer assim, Ana, ou nem dizer o meu nome, só olhar para mim e falar assim, eu não te conheço. E isso ficou ecoando, por dias eu fiquei com essa palavra no meu coração. Então eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre ela. Nós lemos 2 textos aqui. E um texto fala sobre as pessoas que não são conhecidas por Jesus. E o outro texto fala das pessoas que são conhecidas por Jesus. Então nós temos aqui 2 perfis, 2 classes de pessoas, as conhecidas e as não conhecidas.
Esse conhecimento que está presente nesses dois textos, ele é o mesmo conhecimento, é a mesma palavra, ela é exatamente igual. Essa palavra conhecimento, ela quer dizer, só pegar exatamente aqui para falar com vocês, é um conhecimento gerado pela intimidade. Então não é um conhecimento qualquer. Eu posso aqui olhar para vocês e dizer assim, eu conheço a Kate. Eu conheço ela. Eu vejo ela aqui nos cultos, eu conheço a família dela. Mas conhecer na intimidade, conhecer além só aí do externo, eu só posso dizer para vocês que eu conheço mesmo o Luciano. Porque eu vivo com o Luciano. Eu estou com ele todo o tempo. Eu caminho com ele. Eu acordo com ele, eu durmo com ele, eu vivo ao lado dele. Então, o meu conhecimento íntimo de conhecer quem realmente o Luciano é, isso eu tenho. Mas não é o mesmo conhecimento que eu tenho da Kate. Você pode conhecer várias pessoas, você pode ser conhecido por várias pessoas, mas há um conhecimento que é de intimidade, que são poucas pessoas que nós conhecemos assim. E esses dois textos estão falando exatamente de conhecer de forma íntima as pessoas. Então a gente vai começar a ver primeiro essas pessoas que não são conhecidas por Jesus. Então, fica aí com a sua Bíblia aberta, ou se não der para ficar aberta, a gente vai projetar ali. Mas lá em Mateus, o versículo ele começa dizendo assim: o que diz Senhor, Senhor? Vamos voltar lá, deixa eu só. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai. O começo do texto, ele fala sobre uma pessoa que vai chegar e Jesus vai falar, não conheço você. São as pessoas que dizem e que chamam o Senhor de Senhor. Elas já entenderam que Jesus é o Senhor, mas elas não praticam a vontade de Deus. Elas se dizem cristãs. Elas falam para os outros, olha, Jesus é o Senhor da minha vida. Mas as ações dela não estão de acordo com o que ela diz. Então nós vemos aqui a primeira pessoa que vai chegar lá e Deus vai dizer assim, ó, não conheço. São as pessoas que dizem Senhor, Senhor, mas não fazem a vontade de Deus. E nós temos uma segunda classe de pessoas que continua no texto. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Nós temos aqui outras pessoas que vão chegar lá diante de Jesus e ele vai olhar e falar, não conheço você. São as pessoas que no nome de Jesus profetizaram. O que a gente pode entender por profetizar aqui nesse texto? São pessoas que pregavam, que falavam sobre Jesus, que falavam sobre a Bíblia, que davam aula sobre a Bíblia. Pessoas que falavam sobre a palavra. Elas profetizavam em nome de Jesus. Vamos trazer para a nossa realidade. Essas pessoas estavam participando de ministérios dentro da igreja. Estavam fazendo alguma coisa, estavam ensinando alguém. Essas pessoas falavam para alguém sobre Jesus, elas profetizavam. Essas pessoas realizavam milagres no nome de Jesus. Essas pessoas expulsavam demônios no nome de Jesus. Se você olhasse para uma pessoa que ela opera milagres no nome de Jesus, que ela profetiza no nome de Jesus, que ela expulsa demônios no nome de Jesus, como que você ia definir essa pessoa? É muito espiritual, né? Nossa, essa pessoa é referência. Essa pessoa precisa ser igual a ela.
E a palavra diz que essas pessoas chegarão diante de Jesus e ele vai olhar para elas e vai dizer: eu não te conheço. E a palavra diz que Jesus diz nesse texto, é Jesus dizendo: eu as direi claramente, eu não te conheço. E isso me chamou assim muita atenção, porque eu comecei a relembrar a minha infância. Eu não nasci em berço cristão, mas muito nova eu fui para a igreja. Eu tive um problema de saúde, a minha irmã já era cristã, minha irmã já ia para a igreja. E nesse problema de saúde, a minha mãe foi para a igreja buscando a cura para a minha vida. E nessa cura, toda a minha família se converteu, então eu fui muito pequena para a igreja. E eu comecei a relembrar que eu não perdia cultos. Eu morava longe da igreja, mas eu ia a pé, mas a gente não perdia cultos. Eu não morava aqui, eu sou do norte do Paraná. E era uma cidade pequena, mas mesmo assim, a gente pegava a Bíblia, colocava debaixo do braço e ia para a igreja, muito pequena. E eu participava do cultinho, lá a gente tinha o cultinho, e eu era diaconisa do cultinho. Então eu participava ativamente das atividades da igreja. Eu tenho fotos cantando no coralzinho da igreja. Eu tenho fotos em vários eventos da igreja. Eu cresci na igreja. Tudo que você imaginar que tem igreja, eu fiz. Eu já fui professora de criança, eu já fui... Não tinha projeção, era retroprojetor. Eu já fui a moça que puxava a letra no retroprojetor. Foi o primeiro ministério que eu tive, era puxar a letra no projetor. E era muito legal, né? Chegava antes do culto, tinha que procurar a letra na pasta. Então, eu fiz o que você imaginar, eu fiz na igreja. Mas eu comecei a pensar em quantas vezes eu fiz tantas coisas na igreja. Eu era tão ativa na igreja. Mas chegou um momento da minha vida que eu parei e pensei: quem é Jesus na minha vida? O ativismo na igreja, o fazer tudo na igreja, o estar aqui não te faz conhecido de Jesus. E aí nós entendemos que Deus, ele mudou toda a pregação na igreja. Antes as pregações na igreja eram sobre céu, eram sobre a volta de Cristo. Quando eu era criança, minha mãe tinha discos que cantava: além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Só as pessoas bem antigas vão lembrar dessa canção. Falava do céu, nós cantávamos sobre o céu na igreja, nós falávamos sobre a volta de Jesus. Mas a volta de Jesus, ela começou a se tornar algo temeroso no coração das pessoas. Ela começou a se tornar algo pesado, porque eu imaginava a volta de Jesus e isso me causava medo. Porque como nós queremos morar numa eternidade com alguém que não conhecemos? Isso nos causa medo. A volta de Jesus passou a ser temida por mim. E aí nós vemos uma geração que não fala mais de volta de Jesus, que precisou começar a falar sobre relacionamento e sobre secreto, porque era uma geração ativa na igreja, mas que não era conhecida de Jesus. E eu comecei a entender que toda a minha infância eu fui totalmente ativa na igreja, mas dentro de casa eu não fui ensinada a orar, a ler a Bíblia, a buscar relacionamento. E passei a não ser conhecida de Jesus. Mas Jesus, ele vem e ele transforma todas essas coisas. E aí nós temos uma outra classe de pessoas, que são as pessoas conhecidas por Jesus. E aí Jesus fala lá em João, capítulo 10, versículo 14. Eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Aqui Jesus está falando de outras pessoas
que não são as que vão chegar lá no céu e Jesus vai olhar e dizer assim: eu não te conheço, sai, aparta-te de mim. Mas são as pessoas que Jesus vai olhar e dizer: essas daqui eu conheço e elas me conhecem. E lá em João capítulo 10, Jesus ele está falando de ovelha. O pastor Luciano pregou aqui esses dias sobre ovelha. Acho que até a Kate postou, né, Kate? Um videozinho. Ele falou um pouquinho sobre ovelha. E Jesus, se você for ler esse texto de João, obrigada. Se você for ler esse texto todo de João, capítulo 10, Jesus ele está falando sobre as ovelhas. E Jesus fala várias coisas. Mas algo muito presente nesse texto é que desde o início até esse versículo que nós lemos, há uma característica da ovelha que Jesus cita por muitas vezes. Que a ovelha, ela ouve. Ela ouve a voz do seu pastor. Ela consegue discernir a voz do seu pastor. A ovelha, ela tem um relacionamento tão íntimo com o seu pastor, que ela pode estar em um rio com vários pastores tomando água. O pastor não, vários pastores e várias ovelhas tomando água. Mas se um pastor chamar, as ovelhas dele vão seguir. Pode ter inúmeras ovelhas, mas elas conseguem discernir o timbre da voz do seu pastor. E algo que faz uma ovelha ser conhecida é quando ela para ouvir Deus, para ouvir Jesus. E nós temos uma dificuldade que é o parar para ouvir. Porque nós queremos controlar tudo. Nós queremos ter o controle de tudo. E essa dificuldade não é só para ouvir Deus. Nós temos dificuldades para ouvir. Eu tenho dificuldade para ouvir o Luciano quando eu acho que eu estou certa. Na maioria das vezes a mulher está certa. Mas a gente não quer ouvir diferente. A gente quer ouvir assim: você está certa. Mas há uma dificuldade em nós de ouvirmos outras coisas que não são aquilo que a gente quer, que a gente acredita, que a gente é convicto. Por mais que lá no nosso coração a gente está assim: ai, ele tem razão, mas eu não quero ouvir, não é? Porque nós temos essa dificuldade de ouvir. Nós temos dificuldade de parar e ouvir alguém. O que hoje as pessoas mais precisam? Ser ouvidas. Por quê? Porque não há ouvintes. É difícil eu parar para ouvir. E foi muito confortante, porque na segunda-feira nós tivemos uma reunião do louvor. Quem que estava aqui na reunião? A Mi ficou no meu grupo e ela vai entender que nós falamos sobre dons. E a gente falou sobre esses dons redentivos, que são dons que são a nossa personalidade. E nós falamos sobre o dom da misericórdia. O nosso Deus dom da misericórdia. E o misericordioso, ele é aquele que sempre quer contar um fato que aconteceu com ele. Então, se você vem falar com ele sobre alguma coisa, ele quer contar o que aconteceu, que ele viveu algo semelhante, para ele acrescentar na história. E muitas vezes a gente não sabe ouvir, porque a gente também quer compartilhar. Mas a ovelha que Jesus conhece é aquela que para o ouvir. Quantas vezes nós nos ajoelhamos para orar e falamos e nunca ficamos quietos para ouvir o que Deus quer falar com a gente? Uma característica forte da ovelha é ela ouvir. Mas basta só ouvir para eu ser conhecido pelo Senhor? Lá em Tiago a palavra diz assim: não sejais apenas ouvintes, mas praticantes. Então não adianta eu só ouvir Deus. Não adianta eu aprender com a ovelha que eu preciso ouvir e discernir a voz de Cristo. Mas eu preciso obedecer. Eu preciso pôr em prática. Lá na minha infância de igreja,
As professoras da escolinha falavam assim: o alfabeto do cristão não é ABCD, é obedecer. A gente cresceu com isso, que a gente precisava aprender a obedecer. Sabe como a ovelha aprende a obedecer? De vez em quando uma ovelha foge do aprisco. E ela sai e se afasta de todos. E o pastor que conhece cada uma das ovelhas, e aí você já sabe, ele deixa as 99 e vai atrás da ovelha que se perdeu. É muito romântico, né? O pastor vai lá e busca a ovelha. Mas o que ele faz para a ovelha aprender a obedecer? Quebra a perninha dela. Aí ele quebra uma perninha da ovelha. Aí a ovelha ainda consegue caminhar, porque ela tem ainda 3 pernas. E aí ela foge de novo. O que ele faz? Vai lá e quebra a outra perna da ovelha. E aí ela não consegue mais caminhar. Então o pastor coloca ela nos ombros. E durante todo o processo de cura, o pastor fala com a ovelha, para que ela aprenda a ouvir a sua voz. E através da cura, ela aprenda a obedecer. O Senhor, Ele não quer apenas que você o ouça, mas Ele quer que aquilo que Ele fale te traga cura e você obedeça. Muitas vezes nós procuramos em vários lugares a receita pronta, quando nós só precisamos aprender a ouvir a voz de Deus, para que isso nos traga cura e para que a gente aprenda a obedecer através daquilo que Ele diz. Então a característica dessa ovelha que Jesus conhece é uma ovelha que ouve, mas que pratica, que obedece. E a obediência, ela é muito além do só ir e fazer. Eu estava ouvindo Douglas Gonçalves e ele diz que a obediência, ela precisa acontecer em 3 Is. Ela precisa ser imediata. Quando Jesus te fala, você precisa logo fazer. Ela precisa ser interna. Não adianta eu obedecer externamente, por dentro eu estar morrendo de raiva do que eu estou fazendo. E ela precisa ser inteira. Você obedecer partes é desobediência. A obediência, ela precisa ser completa para que seja obediência. Então a ovelha é aquela que ouve e que conhece e que obedece. Essa obediência ela vai gerar uma amizade. Abre sua Bíblia lá em João capítulo 15, versículo 14. João capítulo 15, versículo 14. A palavra diz assim: vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Vamos ler de novo? Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. A obediência, ela gera amizade com Jesus. Quando nós obedecemos, o Senhor nos chama para uma amizade. Nesse texto, Jesus ele estava se despedindo dos discípulos. Os discípulos já haviam andado com Jesus, já tinham visto tudo o que Jesus poderia fazer. Então eles viram milagres, eles viram vidas sendo transformadas, sendo restauradas, pecados sendo perdoados. Eles viram Jesus ser morto, eles viram a ressurreição e agora eles estão em um momento de despedida. Jesus já tinha ensinado eles. Eles já tinham caminhado e aprendido tudo com Jesus. Eles eram ótimos servos. Mas Jesus não queria só que eles conhecessem de Jesus. Jesus queria que eles fossem conhecidos por Ele. Então Jesus chama e fala assim: eu não quero que vocês sejam só os meus servos. Eu não quero só que vocês
caminhem comigo e aprendam, mas eu quero amizade com vocês. E Jesus disse: se vocês fizerem o que eu estou mandando vocês fazerem, eu quero um relacionamento de amizade. Quando nós ouvimos, obedecemos, Jesus nos chama para sermos amigos. E o versículo ele continua. João 15:15 diz assim: eu já não os chamo servo, porque o servo ele não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que eu ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Jesus ele vem, e quando nós aceitamos Jesus, nós o aceitamos como nosso Salvador, mas também como nosso Senhor. Nós passamos a ser servos, nós saímos de uma escravidão, que éramos escravos do pecado, e passamos a ser escravos por opção. Nós escolhemos servir. E servir é o quê? Ser escravo, não é? Quando eu sirvo de entrega, que eu vou fazer tudo que alguém está me mandando fazer, isso é ser escravo de alguém. Nós somos escravos de Jesus. Mas Jesus ele diz assim: olha, eu morri por vocês, consegui para vocês a libertação de escravos, e agora vocês são os meus servos. Mas eu não quero que vocês sejam só os meus servos, porque o servo ele não sabe nada do Senhor. Que senhor que fala para o servo que está saindo, para um escravo: ó, eu estou indo ali, já que eu volto, tá? Que senhor que dá satisfação para um escravo? Que senhor que conta segredos para o escravo? Que senhor que traz o escravo para a mesa e o faz filho? Que senhor que reparte a herança com um escravo? E Jesus diz assim: olha, eu não chamo vocês de servo, porque o servo não sabe, mas eu chamo vocês para uma amizade, porque o amigo sabe segredos. O amigo sabe o que o outro amigo faz. Para um amigo a gente conta, para um amigo a gente fala de coisas do nosso coração. Com um amigo nós somos quem nós realmente somos na essência. Nós podemos ser quem somos de verdade. Com um amigo íntimo não há máscaras, não há nada que você precisa ficar se escondendo. Porque o amigo, ele sabe quem o outro realmente é. O amigo, ele te olha no olho e fala: eu sei que você não está bem, o que está acontecendo? O amigo, ele divide segredos com você. O amigo, ele te conta coisas que ele tem pensado em fazer. O amigo, ele abre a vida. O amigo íntimo. E Jesus diz assim: olha, se vocês me ouvirem, me obedecerem, eu chamo vocês para uma amizade. E a amizade vai gerar intimidade entre nós. Nós podemos ter vários conhecidos, mas poucos são íntimos. Poucos são aqueles que nos conhecem, que olham para nós e sabem quem realmente nós somos e decidem nos amar, mesmo conhecendo quem somos. E Jesus, ele diz assim: ei, se você me ouvir, se você me obedecer, eu quero ser teu amigo, mas além de ser teu amigo, eu quero revelar coisas, eu quero uma amizade profunda, eu quero uma amizade íntima. E essa amizade íntima que Jesus nos chama, revela para nós quem é o Pai, e aí nós o conhecemos. E o conhecimento do Pai nos faz sermos conhecidos por Jesus. Quando nós entendemos que Jesus, ele não quer o nosso ativismo dentro da igreja, e que por muito tempo nós fomos assim. Nós passamos horas do nosso dia dentro da igreja e nós participamos de várias coisas, e eu não estou fazendo apologia a não trabalhar na igreja. Eu não estou dizendo que você não deve servir,
mas o teu servir tem que ser a vontade de Deus para sua vida. Estar aqui, estar na igreja, ser parte da igreja, precisa ser fruto do teu relacionamento íntimo com Jesus. E aí, quando você fizer, você estará fazendo a vontade de Deus para sua vida. Quando nós somos amigos, nós entendemos qual é a vontade de Deus para nossa vida. E aí a gente não fica batendo a cabeça toda hora, porque a gente conhece os segredos, porque a gente sabe o que Deus quer para nós, porque a gente aprende com Jesus a sermos mais parecidos com Ele. Você já andou muito com uma pessoa que a outra te olhou e falou: nossa, vocês estão fazendo a mesma coisa. O nosso relacionamento com Jesus tem que ser tão íntimo que as pessoas vão olhar, igual olharam para Pedro e disseram: você é um deles, você fala como eles. E isso faz você ser conhecido por Deus. E eu te faço uma pergunta agora: Jesus conhece você? Você é conhecido por Jesus? Você tem parado para ouvir o que Deus quer te dizer? Você tem obedecido essa palavra que Ele tem te dado? Isso tem gerado comunhão entre vocês? E você tem vivido a vontade de Deus para a sua vida? Onde você está inserido é a vontade de Deus para a sua vida? O que você está fazendo é a vontade de Deus para a sua vida? O nosso relacionamento de intimidade revela a vontade de Deus. Eu não sei qual é a vontade de Deus específico para a sua vida, mas eu te garanto que a vontade dele, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. A nossa vontade, ela é egoísta. A nossa vontade nos faz escolher outras coisas. A nossa vontade nos faz escolher pelos olhos. Assim como foi lá com Davi. Samuel foi escolher pelos olhos. A nossa vontade nos faz querer as melhores coisas. A nossa vontade nos faz escolher as melhores profissões, as profissões que darão mais dinheiro. A nossa vontade nos faz escolher pela aparência. Mas a vontade de Deus para nós, ela é boa, perfeita e agradável. E Ele tem sempre o melhor. Ele nos faz ter as melhores escolhas. E principalmente nos faz conhecidos. Nós estamos em um tempo que as pessoas precisam olhar para nós. E nós precisamos ser as cartas vivas de Jesus. As pessoas precisam olhar para nós, não no ativismo de estar aqui, mas elas precisam olhar e enxergar que nós temos um amigo e nós somos muito parecidos com esse amigo. E principalmente conhecidos por Ele. E hoje, quando eu refleti sobre toda a minha vida e comecei a pensar desde a minha infância na minha trajetória, a minha oração era: Senhor, que eu possa ser como a ovelha que para te ouvir, que te obedece. E que principalmente, Senhor, que eu não faça várias coisas na igreja e negocie o meu tempo com o Senhor. Que eu não esteja ativa aqui todos os dias. Irmãos, eu moro na casa pastoral da igreja. Nós moramos aqui. Nossa vida é aqui. E hoje eu falei: Senhor, que eu não negocie o meu tempo com o Senhor, mesmo estando aqui. Que o meu ativismo e o estar aqui, e o fazer, e o atender, que isso não tire o meu tempo de relacionamento contigo. Porque por muitas vezes nós acordamos e dormimos e negociamos fácil o nosso tempo de amizade com Jesus. E a nossa vida se torna ativa. E não somos conhecidos por Ele. Eu queria que você fechasse os teus olhos aí no seu lugar.
Ouça Deus. O conhecimento dele acerca de você começa pelo ouvir. E muitas vezes nós não queremos ouvir porque não estamos dispostos a fazer o que ele nos pede. Porque é mais fácil termos o controle de tudo. É mais fácil nós controlarmos. É muito mais difícil eu querer viver dessa amizade e dessa confiança em obedecer. O Senhor quer conhecer você. Ele quer que você seja conhecido nos céus. Ele quer olhar para você e dizer assim: filho, eu esperei por esse momento que a gente ia se encontrar face a face, porque a gente já se conhece. O céu precisa ser um anseio no nosso coração, porque queremos passar uma eternidade com alguém que conhecemos e ansiamos por estar junto. Se coloque de pé no seu lugar. Esse bom pastor, ele está aqui nessa noite. E esse bom pastor, ele quer ter intimidade conosco. O Senhor, ele nos chamou para amigos de verdade. O Senhor quer revelar coisas a você. O Senhor quer revelar segredos. O Senhor quer contar coisas a você. Ele quer te guiar nas decisões difíceis. Ele quer te curar naquelas áreas que ainda há dores. Esse bom pastor, ele dá a sua vida por você, ele já deu. Mas Jesus, ele só te quer. Ele não quer o que você faz, ele quer quem você é. O Senhor não quer o que você faz aqui. O Senhor quer você.